Salve galera, Vitor Hugo aqui. Hoje o vídeo é pra quem curte sentir aquele caraca, esse anime que virou outro. Eu separei 10 animes de 2024 e 2025 que mudaram de nível. Alguns deram uma virada histórica, outros melhoraram em muito a execução e claro, alguns simplesmente mudaram a forma que o público olhou pra obra. Então, sem enrolação, vambora pro top. Começando com Medalist, porque esse aqui é aquele tipo de anime que engana. Você olha ali e pensa, esporte, patinação, deve ser fofinho, e ele te pega no emocional, galera. E o que mudou aqui é o impacto que o anime traz ali. Ele faz o público respeitar um esporte que muita gente acha ali e parou pra entender. A sensação é que o anime sai do básico, treina competição, rival, e entra numa camada ali mais humana, ou seja, mais tranquila pra gente entender, mostrando insegurança, pressão, frustração, com certeza, e aquela ideia de talento sem esporte, ninguém vai longe, ou seja, bem interessante. E quando o anime esportivo consegue te prender dessa forma, mesmo você não entendendo sobre esse esporte, é porque ele mudou o jogo da narrativa, isso com certeza. Ele vira mais sobre superação, pessoal, realista, e menos sobre poder de amizade genérico, como a maioria dos animes do gênero são. E falando de animes que parecia ali uma coisa e virou outra, vamos lá. Dan 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 é o exemplo perfeito disso, ou seja, não julgue o livro pela capa, ele tá completamente ali no top de mais assistido, é muito viciante. O Saiji Saru conseguiu o impossível, ele equilibrar comédia absurda, ou seja, com momentos geniais de ação, ou seja, muito bom o anime. E qual é a prova real da mudança disso tudo? É que o anime foi o mais assistido da Netflix no final de 2024, isso mesmo, galera, não sou eu que tô dizendo, só você dar uma pesquisada aí que você vai ver. O anime ali é estranho no começo, muita gente acha estranho no começo, mas virou um fenômeno global que domina o timeline. E olha que a segunda temporada 2025 só consolidou. Agora todo mundo ali sabe que o caos organizado pode se tornar uma obra-prima de verdade. E o que mudou na prática disso tudo? A forma como vemos narrativas não lineares, como a maioria dos animes são, como Naruto, Dragon Ball Z. Dandadan provou que dá pra ser insano e ter coração ao mesmo tempo na produção. Solo Leveling também mudou o jogo das adaptações de webtoons coreanos, pessoal. Era sempre aquela dúvida, será que vai funcionar fora da Coreia? Ou seja, a maioria das produções da Coreia chegava aqui pra gente e não funcionava. Você tem que concordar com isso. E a resposta com o Solo Leveling veio de força brutal e total. A animação cinematográfica ali, as cenas de ação absurdas, enredo, produção e história, tudo fora da curva. Quem assistiu e realmente é fã de batalha de intensidade, o Solo Leveling mudou completamente o jogo da animação na Coreia. E com certeza essa animação foi além da qualidade técnica, pessoal. Solo Leveling abriu as portas para o público ocidental a aceitar que a ação coreana, ou seja, a animação coreana, pode ser tão boa quanto um shonen japonês. Eu particularmente me surpreendi demais quando assisti, achei que seria ali bem mais genérico, mas virou uma referência instantânea. Quando alguém fala, quero um anime de ação, ou seja, você bota no Google lá, quero um anime de ação, Solo Leveling aparece entre os primeiros, pessoal, muito bom, de verdade. E tu sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É como conseguiu manter o hype, mesmo na primeira e na segunda temporada, não perdeu qualidade nisso tudo. Normalmente a galera esquece rápido o anime ali, ou seja, vem um anime rapidão ali, tem a primeira temporada, pancadaria, ação e tudo mais, já sai do hype, a galera esquece, mas esse aqui mudou literalmente o jogo. Solo Leveling ficou na mente das pessoas até hoje. Tem gente que repete, assiste o anime ali 1, 2, 3. Eu, particularmente, assisti o anime pelo menos umas 5 vezes. E você, comenta aqui embaixo quantas vezes tu também assistiu. E também não podemos esquecer de The Apotecário de Ares. É, meu amigo, com certeza. Esse aqui me surpreendeu demais quando eu assisti. Não dava nada pro anime. Ou seja, ele é uma coisa linda de assistir. Provou que não precisa de pancadaria pra ser de qualidade, pra dominar a conversa online. E olha que isso é bem raro hoje em dia, pessoal, porque a maioria dos animes só investe em ação. Esse aqui foi completamente o oposto. E a mudança aqui foi na percepção. Anime histórico costuma ser de nicho, mas Mao quebrou essa barreira completamente, pessoal. Ela não é uma protagonista típica ali que só reage. Ela observa, deduz, raciocina antes de fazer. E isso ali criou uma identificação para ela muito boa, que muda ali, que é diferente da maioria dos protagonistas de anime shonen. E um detalhe também disso tudo é que cada episódio é um pequeno mistério, uma pequena revelação ali. E quando você percebe que tá ansioso pro próximo, não por luta épica, mas pra ver a Mao ali com a sua inteligência, tentar curar as pessoas, você percebe que sim, animes que não têm foco em ação também pode ter um grande sucesso. E Tokyo Revenge também entrou aqui porque conseguiu escapar, pessoal, da própria fórmula. Isso não é fácil quando você ali tem uma base tão específica como viagem no tempo. O que mudou? A dominância, a dinâmica do protagonista. Takemichi parou de ser só o
cara que reage a todas as cenas e começou a tomar decisões que alteram o jogo de verdade, como todo mundo assistiu durante o anime. O arco de Black Dragon mostrou isso perfeitamente. Deixa eu explicar melhor. Quando ele decidiu contar o segredo pro Tfue ali, a série ganhou uma nova camada. Não era mais só ele ali contra o destino, virou eles juntos, mudando tudo durante a trama. E com certeza, né, essa mudança foi sentida na comunidade, pessoal. Eu também senti demais. Botou aquela ansiedade de preciso ver o próximo episódio urgentemente. Ou seja, mesmo estando perdido ali, quando o anime consegue se renovar sem perder a essência, é porque entendeu como deve fazer e a receita como evoluir para dar certo. E agora falando de uma obra-prima, Jujutsu Kaisen, esse aqui mudou de patamar, pessoal. Saiu de animezinho popular e virou evento cultural. É, meu amigo, fazia tempo que isso não acontecia. Daqueles que realmente param a internet. Gerou trauma coletivo e discussão por meses, mesmo depois do lançamento. O arco de Shibuya também foi devastador, pessoal. Não só pelas lutas, claro, que foi incríveis, animação perfeita, mas pela coragem de mostrar consequências reais ali. Quando o personagem que você ama estão realmente em perigo, que hoje é muito raro acontecer nos animes ali atuais, a relação da obra muda completamente com a gente. E também teve aquela coisa linda ali do flashback do Gojo e Geto, 2 episódios que explicaram tanta coisa pra gente ao mesmo tempo, que destruíram muita fanbase aí de anime. Eu particularmente também fiquei ali bem sentido com essa junção dos dois ali, com essa história entre os dois. E quando você entende o passado deles, cada cena do presente dói de verdade, muda completamente quando você vê ali o futuro dos dois, muda a sua visão do anime pra frente. Mas aí tu pergunta, qual que é a mudança real nisso tudo? Jujutsu Kaisen virou parâmetro, pessoal. A galera compra os animes perguntando, tá no nível de Jujutsu? Eu também, quando vou assistir, não só com Jujutsu, hein, mas também com o Solo Leveling, quando vou ver um anime de ação ali, falo assim, caraca, será que esse aqui vai chegar pelo menos no nível de Solo Leveling ou de Jujutsu Kaisen? E isso não acontece com qualquer obra, pessoal. O impacto foi tão grande que os fãs criaram ali uma narrativa, altares no público do Japão, quando personagens morriam. Isso ali eu só vi em One Piece. E claro, isso é mudança cultural de verdade. Um anime conseguir fazer isso no Japão é quase impossível. E também não podemos esquecer, colocar One Piece aqui nesse top pode parecer óbvio, mas escuta aí, pessoal. Depois de 25 anos, conseguir mudar ainda é impressionante. E tu tem que concordar com isso. O que aconteceu aqui foi um salto visual absurdo. A gente saiu daquela animaçãozinha fuleira ali, que tinha aquela animação bem ruim, e mesmo assim, ao mesmo tempo, tinha uma história boa, cenas de ação ali de uma qualidade mediana, pra claro, e conseguiu. Os episódios têm uma qualidade agora cinematográfica, que faz até quem não acompanha parar pra dar aquela olhadinha ali quando tá passando pra assistir. Mas, pra mim, a mudança foi além da técnica, pessoal. O ritmo melhorou drasticamente, menos enrolação, mais substância, parou daquela encheção de linguiça que tinha ali no anime. E quando One Piece encontra esse equilíbrio ali entre qualidade, como parar de enrolar, nenhum outro anime chega perto desse impacto emocional, hein? E a prova dessa mudança, pessoal, é que tem gente voltando pra série depois de anos que parou de assistir, reclamando ali que parou no episódio 300, no episódio 400, ou que assistiu até o 500 e não aguentou mais de assistir. E quando o anime com mais de 1000 episódios consegue reconquistar o público que saiu, que isso é bem raro, é porque realmente conseguiu se reinventar ali, reinventou uma fórmula tanto na animação quanto na sua própria história. E agora a Demon Slayer continua mudando a indústria, com certeza, hein, pessoal? A Ufotable ali saiu, é fora da curva, pelos padrões técnicos dela, mas a mudança narrativa também é bem interessante ali, o Tanjiro, a Nezuko, toda aquela trama ali dele tentando devagarzinho trazer a irmã dele de volta pra se tornar humano. Aquilo prende a gente, pessoal. Já vou assistir o anime pensando, caramba, quanta pancadaria vai ter, pensando nas cenas de ação, nos efeitos especiais de CGI, pra ansiedade de o que isso tá reparando, o que isso tá acontecendo, o que isso vai se tornar. O Ufotable sempre surpreende a gente e a gente quer esperar ali o que importa de verdade pro grande final, e a obra ganha outra dimensão em relação a isso. Porque a Ufotable, pessoal, continua sendo referência visual em questão de animação, mas agora também virou referência de como construir tensão sem pressa, degrau por degrau, degrau por degrau, mudança de maturidade na narrativa, que isso é muito importante atualmente. E também podemos esquecer de Chainsaw Man, que mudou muito na percepção do público. Muita gente que esperava shounen padrão com violência, mas ele funciona numa frequência totalmente diferente disso. Sei, claro, tem frequência ali demais, tem violência, tem sangue pra todo lado, bagaceira e tudo, mas também tem esse outro lado. E essa mudança acontece quando você entende que não é só catarse fácil, é sobre vazio, é sobre o trauma dos personagens, as relações tóxicas que cada um tem entre si, aquela sensação de que o mundo não vai te dar um final feliz, que você
você quer, ou seja, que você tá esperando e acostumado em todo anime shonen. E tu sabe o que é mais interessante nisso tudo, pelo menos pra mim foi, que quando o público parou de resistir ao tom e aceitou a proposta desse anime, o anime mudou de divisível, pessoal, para uma obra com identidade única. A Mappa ali, que é o estúdio dele, acertou em manter a estranheza do mangá na animação, que pra mim, esse foi o ponto forte, o ponto chave que fez Chainsaw Man ter tanto sucesso. Mas a mudança real aqui, pessoal, também foi cultural. Chainsaw Man não precisa agradar todo mundo, e anime nenhum consegue fazer isso, como você pode ter certeza. Até hoje, quando eu coloco ali, quem curtiu o Solo Leveling, muita gente fala assim que é o pior anime do mundo, que Solo Leveling é uma porcaria, ou seja, e Chainsaw Man, ele precisa ser fiel ao que é. E isso abriu espaço ali para mais animes desconfortáveis serem levados a sério, e você tem que concordar comigo com isso. E, em primeiríssimo lugar, o verão em que Hirako morreu. Esse aqui mudou completamente o que esperamos de um anime de terror psicológico, pessoal, pelo menos para mim mudou completamente a minha visão. A mudança foi na abordagem. Em vez de jumpscares baratos, como a maioria de terror psicológico faz, ele construiu uma atmosfera de desconforto crescente que fica na cabeça por dias. E a relação entre Yoshiki e a coisa que habita o corpo de Hirako ali é perturbadora, com certeza, pessoal, no melhor sentido, hein? Falando positivamente nisso aí, porque isso é um ponto fortíssimo no anime. E o que mais impressiona, pra mim, o que mais me impressiona é como conseguiu sair de terror, de boys love, ao mesmo tempo sem forçar nenhum dos dois gêneros, ou seja, é terror e também é levinho ao mesmo tempo. Isso criou discussões ali fascinantes entre a fanbase do anime, e tem gente analisando cena por cena, procurando pistas sobre o que realmente é real no anime. Pra mim isso foi genial, conseguiu ali prender a atenção do público de verdade, pessoal. E a mudança aqui também foi na conversa do fandom, ou seja, na conversa da fanbase dos animes, que isso é muito importante. Virou aquele anime que você não assiste só pra se divertir, que a gente tá aquela rotina diária que a gente tem ali, trabalho, escola, às vezes faculdade, quer sentar, assistir o anime só pra relaxar. Esse aqui você assiste pra ficar inquieto e se, com certeza, teorizar sobre a obra. E quando uma obra consegue esse engajamento mental, ela mudou completamente a forma que você consome o anime. E isso aqui é um ponto-chave nessa obra. E agora é você, hein? Qual desses animes mudou a forma que você assistiu? Comenta aqui embaixo e não esquece, por favor, de se inscrever no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo, hein? E comenta a tua opinião aqui, que com certeza eu respondo todo mundo, hein? Fiquem com Deus!